Nesse vídeo vamos ver 3 fundos imobiliários que estão baratos, que estão descontados na Bolsa Brasileira, para a gente já começar o ano de 2023 bem, com uma ótima rentabilidade e com esses dividendos, esse dinheiro que entra na nossa conta todos os meses e é isento do imposto de renda. Então bora lá pro vídeo e vamos ver quais são esses 3 FIs. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em FIs, qual que é o seu fundo imobiliário que está pagando mais dividendos. E bora lá então, vamos começar aqui entendendo se vale a pena a gente investir em FIs, mesmo com essa taxa Selic que está próxima de 14% ao ano. Será que vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro nos FIs, nos fundos imobiliários, ou simplesmente colocar o nosso dinheiro no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+? Aqui tem um gráfico que mostra o histórico da taxa Selic e a gente vê que lá em 2016, 2017, ela também esteve ali próximo de 14%, onde a renda fixa estava muito forte e os fundos imobiliários também estavam em baixa. Conforme as coisas foram acontecendo, os anos foram passando, a taxa Selic ela baixou e chegou em 2%, e nesse meio tempo a gente tem esse outro gráfico que mostra o desempenho então dos FIs. Como é que foi esse comportamento enquanto a taxa Selic estava caindo, o que aconteceu com os fundos imobiliários. E aqui a gente consegue ver que existe uma correlação negativa. A gente tem em rosa a taxa Selic, então nós temos ali o topo dela ali em 2016, 2017, conforme a gente disse, lá em 14%, e logo depois disso ela baixou então para os 2%, e o IFIX, que é esse índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, ele está aqui em azul, e no momento que a taxa Selic ela começa a baixar, o IFIX, os fundos imobiliários, eles começam a subir. Então existe essa relação aqui, onde a gente espera que em algum momento a taxa Selic ela vá começar a estabilizar, no caso ela já está estabilizada ali em 13,75, e agora a gente espera então com esse controle da inflação que essa taxa Selic ela comece a baixar, e aí a gente pode estar repetindo esse mesmo momento lá de 2016, 2017, onde a taxa Selic ela vai começar a baixar. Isso já vai fazer com que os fundos imobiliários já subam de valor, que eles já tenham esse rendimento, esse rentabilidade extra para nós. Então é muito interessante que a gente olhe para o mercado, que a gente olhe para os fundos imobiliários nesse momento como uma oportunidade. Se a gente espera realmente que essa taxa Selic ela vai baixar, e a gente pode investir nos fundos imobiliários pensando nessa rentabilidade, nesse ganho extra de valorização da cota. E claro, recebendo esses dividendos todos os meses na nossa conta, como se fosse um aluguel que chega para nós todos os meses. Existem sim ótimas oportunidades na renda fixa. A taxa Selic está muito boa, a gente está recebendo aqui mais de 1% ao mês. Então, claro, é muito interessante que você mantenha parte da sua carteira em renda fixa, no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+, e claro, se for de acordo com o seu perfil, você também pode investir na parte de renda variável aqui com os fundos imobiliários, pensando nessa estratégia de longo prazo, que quando a taxa Selic baixar, os fundos imobiliários eles irão subir. E dito isso, então a gente vai ver os 3 FIs que estão mais descontados, que estão muito baratos na Bolsa de Valores, para a gente ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira e a gente montar essa carteira de investimentos de fundos imobiliários. E beleza, aqui nós vamos começar com o primeiro FI, que é o MGFF11. Esse é um fundo imobiliário de FOF, ele é um Funds of Funds, um fundo imobiliário que investe em vários outros fundos imobiliários. Então a gente tem ele em carteira para justamente conseguir essa diversificação extra. Com um único ativo nós conseguimos ali vários fundos imobiliários dentro do portfólio. Então é interessante que a gente tenha esse tipo de investimento na nossa carteira, esse tipo de FI, e aqui a gente pode comprar uma cota do MGFF por cerca de R$53. Mas o interessante é que ele pagou no último ano aqui cerca de 12,55% em dividendos. Lembrando que esse é um valor que vem limpo e isento do imposto de renda direto na nossa conta. Ele teve uma desvalorização de 16% nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê também o gráfico, nesse último ano ele caiu aqui cerca de 16%, o que é bastante coisa. E por que ele caiu tanto? Bom, desde a pandemia, todos os fundos de tijolos, eles caíram muito e não se recuperaram totalmente ainda. Então, como este é um fundo imobiliário que investe em vários outros FIs, ele teve dentro do seu portfólio vários FIs que também caíram. E agora, nesse ano, até a gente estava se recuperando aqui próximo da eleição, os fundos imobiliários, eles estavam aumentando de valor, eles estavam se recuperando, mas após a eleição, com algumas decisões que já estão sendo tomadas pelo novo governo, como o próprio ministro da Economia, o Fernando Haddad, que não foi muito bem recebido pelo mercado, então os fundos imobiliários começaram a cair novamente. E de novo, como ele tem uma cesta de investimento dentro dele, esses fundos imobiliários caindo derruba também a cotação aqui do MGFF. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui também na parte do PVP. Esse é um indicador que mostra se o fundo imobiliário está barato ou descontado. Então aqui, quando ele está igual a 1, significa que a gente está pagando o valor justo daquele fundo imobiliário. Como ele está aqui em 0,5,
0,74, significa que a gente está tendo um desconto aqui de 26%. A gente está comprando aqueles imóveis com um desconto aqui de 26%, como se a gente estivesse pagando bem menos do que o valor justo daqueles imóveis. E o contrário também, quando esse valor fica acima de 1, significa que a gente está pagando mais caro por aqueles imóveis. A gente também tem dados aqui como o número de cotistas. Nós temos dentro desse fundo imobiliário mais de 50 mil investidores. E nessa parte a gente vê a parte do rendimento. Aqui no último rendimento dele, pago agora em dezembro, ele pagou 0,53 centavos, o que representa 0,90% do seu valor, do valor da cota aqui, da cotação base que estava ali em R$58. E bom, dando uma olhada na carteira de investimentos dele, para a gente entender justamente o que é um fundo de fundos imobiliários, é isso daqui. Ele tem uma alocação que ele divide aqui 20% em recebíveis, que são outros fundos imobiliários que investem em títulos do mercado imobiliário. Então eles não têm imóveis físicos, eles têm ali, são os ditos fundos de papel. Ele tem 20% nessa parte, mas o restante dele está alocado aqui em tijolos. E os fundos de tijolos, que são aqueles fundos de shoppings, logístico, industrial, desenvolvimento, então são fundos imobiliários que estão ali com imóveis físicos mesmo. Esses foram muito prejudicados durante a pandemia e ainda estão sendo prejudicados com o aumento da taxa Selic. É aquela relação que a gente comentou no início do vídeo. Conforme a taxa Selic sobe, esses fundos de tijolos eles caem e caem muito. Então aqui a gente tem essa relação aqui das porcentagens da carteira dele e aqui do lado a gente tem os fundos imobiliários que ele vem investindo e a gente consegue ter então entender como é que está um pouco da sua carteira para ver o porquê que ele caiu tanto durante esse tempo. O segundo fundo imobiliário que nós vamos ver é o IRDM11. Esse é um fundo de recebíveis, é justamente aqueles fundos de papel que a gente comentou que investem em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. E bom, o IRDM ele estava pagando aqui no último ano cerca de 15,62%, um valor muito alto aqui em dividendos. Mas por que ele estava pagando tanto? É justamente porque ele tem dentro da sua carteira vários desses títulos estão atrelados à inflação, atrelados ao IPCA. E nesse último ano, a inflação ela estava descontrolada. Todo esse extra de inflação, ele pagava, ele distribuía aqui em formas de dividendo. E nos últimos meses, nos últimos 3, 4 meses, nós tivemos essa deflação e com isso ele passou a pagar bem menos dividendos nesses últimos 3 meses. E agora, conforme as coisas vão voltando, é impossível que a gente tenha essa deflação por muito tempo, então é natural que a gente tenha uma certa inflação, mas uma inflação agora controlada. Antes ela estava muito além, ela estava descontrolada. Agora a gente tem uma inflação controlada, ele vai passar a pagar mais dividendos do que ele pagou nos últimos meses, aqui nesses últimos meses de deflação, mas ele vai ter um rendimento aqui um pouquinho menor, o que assustou os investidores e fez com que a maioria dos seus investidores abandonasse o fundo imobiliário, justamente porque ele não estava pagando aquilo lá no início do ano. Então as pessoas acabaram saindo, o valor da cota então baixou, aqui está em R$88, a gente pode comprar uma cota e ele teve essa desvalorização aqui de quase 15%. Então esses são os motivos deste fundo imobiliário ter baixado tanto de valor. Mas a gente vê que este fundo imobiliário ele é muito conhecido, ele tem 273 mil investidores e o seu PVP, além dessa queda, ele está aqui em 0,95. Então mesmo com essa queda recente, ele ainda está aqui com 5% de desconto. Não é um desconto tão alto, mas já é bem interessante para a gente investir, pensando que de agora em diante a gente não vai ter mais tanta deflação, a gente vai ter uma inflação, o que vai fazer com que o dividendo dele aumente. E falando nos dividendos, a gente viu aqui que no último mês ele pagou 0,70 centavos. Mas veja que aqui a gente tem as colunas dos últimos meses e aqui em dezembro ele pagou esses 70 centavos, mas ali em novembro foi cerca de 80, 85 centavos ali em outubro, mas a média de pagamento dele estava aqui em 1,26, R$1,30, então ele estava pagando muitos dividendos. Com essa deflação ele veio a pagar menos, o que é natural, faz parte do jogo, a gente tem que entender que ele é um fundo que está atrelado ao IPCA e agora com um pouco mais de inflação no nosso país, é natural que ele passe a aumentar esses dividendos aqui para o próximo ano. E aqui a gente vê a alocação dele, o portfólio dele, e dentro da sua carteira ele possui aqui 66% aqui em CRIs, que são esses certificados de recebíveis imobiliários, que são justamente esses títulos atrelados ao setor imobiliário. Outros 22% estão em outros FIs, como é o caso ali daquele FOF que a gente viu no primeiro exemplo, do MGFF, ele também investe aqui em alguns outros fundos imobiliários. Mas o interessante é que a gente olha aqui na distribuição do indexador. Aqui a gente vê então esse 55% atrelado diretamente ao IPCA. Então, conforme o IPCA vai andando, conforme a gente tem inflação no país, ele paga mais dividendos ou ele paga um pouco menos de dividendos. Mas existem outros indicadores aqui também, como o CDI, que ele é mais estável. Então, o CDI ele acompanha a taxa Selic. A taxa Selic ela não muda na hora, de mês em mês, então é uma taxa que se mantém estável por um período maior. Então, aqui a gente tem também outros indexadores na carteira, não é só o IPCA. Então,
esse é um fundo imobiliário que eu acho bem interessante e que ele está descontado no momento e ele pode vir a pagar mais dividendos do que ele pagou nesse último mês. E bom, para fechar aqui o nosso terceiro fundo imobiliário é o KNRI11. Esse é um fundo muito tradicional, muito conhecido no mercado e ele está sendo negociado hoje a uma cota aqui de R$ 136. Se a gente pegar o último ano, ele até teve uma valorização aqui de 2%, mas foi porque lá desde 2020 ele vem caindo bastante, então ele se recuperou um pouco. Aqui ele tem esse ganho aqui de 2%, mas o interessante é que ele vem pagando aqui quase 8% em dividendos. Lembrando que esse 8% é isento de imposto de renda, então é um valor que chega ali limpo na conta. E o mais interessante do KNRI é que ele está sim descontado, ele está com PVP de 0,85, ou seja, 15% de desconto na cota desse fundo imobiliário, e ele é muito bom. Esse FI ele é muito diversificado, ele tem dentro da sua carteira uma divisão ali de mais ou menos 50% para galpões logísticos e os outros 50% ali então para prédios comerciais. E aqui que entra a parte que ele foi mais prejudicado, que é justamente os prédios comerciais. Durante a pandemia, as pessoas foram para casas, as empresas tiveram que parar de alugar certas salas e esses prédios comerciais acabaram ficando vazios. Então existe uma vacância ainda para ser preenchida dentro dessa parte dos prédios comerciais. Mas o lado dos galpões logísticos se manteve e esse fundo imobiliário ele é bem interessante, ele é muito bem diversificado. E ele possui aqui mais de 241 mil investidores. Então é um fundo bem legal, bem interessante para a gente estudar e ver se vale a pena a gente colocar na nossa carteira. Ele é um fundo imobiliário aqui de tijolo, ele está sendo prejudicado pela taxa Selic, por toda essa questão também lá da pandemia com os prédios comerciais. Então existe aqui um desconto bem grande e ele vem pagando menos dividendos, mas igual é um dividendo bem interessante, ficou quase 8% no ano. E aqui no seu relatório a gente consegue ver aquela divisão que eu comentei. E na verdade são 58% aqui para a parte de galpões logísticos e os outros 42% aqui na parte de escritórios, que são esses prédios comerciais. Ele tem essa distribuição em 3 principais estados, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas com a sua concentração maior em São Paulo. E aqui nessa imagem a gente consegue ver a distribuição total dos seus prédios. Ele possui 21 imóveis, totalizando aqui uma área bruta locável de 765 mil metros quadrados. E aqui 12 desses imóveis são prédios comerciais e a gente vê que a maioria deles está aqui em São Paulo, mas também existe um prédio em Minas Gerais e 3 prédios aqui no Rio de Janeiro. Os seus galpões, a maioria também está em São Paulo. São Paulo é a parte mais central, mais desenvolvida do país, então é natural que tenha uma concentração maior de imóveis ali, pois é um mercado mais aquecido, mas ele também tem essa parte estratégica de ter galpões logísticos em Minas Gerais, que também é um estado central que pode fazer esse despacho rápido das mercadorias, e lá no Rio de Janeiro também ele possui outro imóvel. Então aqui embaixo a gente consegue também dar uma olhadinha no portfólio, na cara desses imóveis. A gente vê aqui alguns dos seus prédios comerciais, então são todos prédios de alta qualidade, em ótimas localizações, e aqui também a gente vê a parte dos galpões logísticos, que são esses grandes imóveis aqui, mais retirado um pouco da cidade, para fazer aquele despacho, aquele envio da mercadoria. E assim a gente viu um pouquinho aqui também do KNRI, um nosso terceiro fundo imobiliário aqui que está bem descontado na Bolsa de Valores. Para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Nós vimos aqui 3 excelentes opções de fundos imobiliários, mas claro, existem muito mais opções. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição outros vídeos aqui do canal onde eu mostro como montar uma carteira de investimentos do zero, uma carteira de fundos imobiliários. Então se você se interessar, clica ali, dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te ajudar. Existem várias opções no mercado e é interessante que a gente vai estudando e vai montando a nossa própria estratégia, a nossa própria carteira de investimentos. Então, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e eu estou aqui para te ajudar, trazendo vídeos toda semana, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então, muito obrigado, me acompanhe aqui, te vejo semana que vem e falou!